The Hillside Strangler apparently has struck again. Nós só tínhamos o corpo e as marcas no corpo. Em Los Angeles, o famoso serial killer, conhecido como Estrangulador de Hillside, era na verdade uma dupla de assassinos. Surge uma certa química entre eles que acaba aumentando a coragem dos dois. Os desgraçados estavam se divertindo. Para eles era só um jogo. Neste programa, conheço os detetives que os perseguiram. Nesse tipo de situação, você torce pelo pior. Por outra vítima, pelas pistas. Não encontramos nenhuma digital. Nenhuma. De ninguém. E descubra como eles puseram os assassinos atrás das grades. Sem dúvida, os crimes que eles cometeram estão entre os mais brutais e sádicos que nós já vimos. Serial Killers. Estrangulador de Hillside. The people in this neighborhood are shocked and they are frightened. This victim is number 10 in a series of mysteriously similar incidents. Investigators are no closer today to apprehending the killer than they were 6 weeks ago. Foi um dos capítulos mais aterrorizantes da história de Los Angeles. Num período de 5 meses, no fim dos anos 1970, 10 jovens foram encontradas mortas, vítimas de assassinato. Os detetives logo encontraram semelhanças notáveis entre os casos. Geralmente os corpos eram encontrados nas colinas ao redor de Los Angeles, bem perto do centro da cidade. As mulheres estavam nuas. Todas tinham marcas de corda em várias partes do corpo. Tornozelos, pulsos, pescoço. A causa da morte era estrangulamento. E todas sofreram abuso sexual. 31 de outubro de 1977. Um dia que o ex-sargento Frank Salerno jamais esqueceria. Recebemos a chamada entre 5:30 e 6 da manhã. Fomos informados de que uma mulher jovem, talvez uma adolescente, tinha sido encontrada morta em La Crescenta, que fica ao norte de Glendale. Ela estava nua e, àquela altura, achavam que podia ter sido uma overdose de drogas. Quando os investigadores chegaram à cena, um morador local havia coberto a vítima com uma lona. Ao remover o plástico, eles ficaram surpresos com o que viram. Ela tinha marcas de corda nos tornozelos, marcas no pulso e outra em volta do pescoço. Eles logo perceberam que não era uma overdose de drogas. Era um homicídio. A única coisa que havia no corpo era um tufo de fibras que estava na pálpebra direita. Esse tufo era da espessura da ponta de um dedo. Os investigadores acharam que as fibras poderiam ser da lona. Então, eles perguntaram ao morador qual era o uso dela. Ele a usava no quintal para cobrir os brinquedos dos filhos. E entre os brinquedos havia bichos de pelúcia brancos. Então, a equipe forense colheu amostras de tudo o que havia na cena. Eliminamos tudo o que ele tinha no quintal. Como nada combinava com o material branco encontrado sobre a vítima, eles acreditaram que as fibras poderiam levá-los ao assassino. Mas como? De onde vinham as fibras? Por que estavam lá? Não sabíamos. O caso ficou ainda mais difícil quando a polícia levou 10 dias para identificar a vítima, Judy Miller. Ela havia fugido de casa aos 15 anos e morava nas ruas de Hollywood. Judy foi vista pela última vez nesta lanchonete, a Carney Express Limited, na esquina da Sunset com a Switzer, no fim de outubro de 1977. Então, a polícia de Glendale ligou dizendo que também tinha uma vítima. Seu nome era Lisa Kestin. Ela foi encontrada a 15 quilômetros de distância. Estava na beira da estrada, nua, e tinha sido estrangulada. No necrotério, o legista colocou os corpos de Judy e Lisa lado a lado para que os investigadores pudessem ver as marcas de corda ao mesmo tempo nos dois corpos. Eram idênticas. Então sabíamos que estávamos procurando um ou mais indivíduos responsáveis pelos dois crimes. A tensão atingiu o auge no Dia de Ação de Graças de 1977.
quando 5 corpos foram encontrados em uma semana, incluindo das 2 vítimas mais jovens, Sonja Johnson, de 12 anos, e Dolores Cepeda, de 14. Elas eram amigas e gostavam de fazer compras juntas, e naquele dia em particular estavam fazendo compras no Eagle Rock Plaza. A polícia acredita que elas foram abordadas enquanto esperavam o ônibus. Elas nunca mais foram vistas com vida. Foi quando o caso ganhou destaque. A mídia ficou louca. O assassino foi batizado como o Estrangulador de Hillside. The Hillside Strangler apparently has struck again. One after another, their nude, strangled bodies were found dumped along various Los Angeles hillsides. Very frightening. He's sick. That's all I can say. It's just insane. Os corpos iam surgindo e não tínhamos resultados para mostrar. Isso dificulta muito o trabalho. Então, no corpo da 6ª vítima, a polícia encontrou algo incomum. Eu notei marcas de agulha no braço dela. A princípio, a polícia supôs que a vítima era uma viciada em heroína. Ela também tinha marcas de agulha no pescoço. E isso sustentava a teoria de que era uma viciada, mas mudamos de ideia rapidamente quando a identificamos e descobrimos quem ela era. Ela era Christina Weckler, de 20 anos, uma estudante do Centro de Arte e Design de Pasadena. Bob Grogan foi conversar com o pai de Christina. Uma das coisas mais dolorosas no mundo dos homicídios é ouvir alguém dizer: sim, é a minha filha. E o estrangulador de Hillside continuava solta. The body of the latest victim, 18-year-old Lauren Wagner, was found sprawling across a sidewalk. She was on her way home about 10 o'clock. Neighbors saw her taken from her automobile right in front of 2 doors down from our house. Era a pista que os detetives esperavam. Segundo o vizinho, eram 2 homens. Isso confirmou nossa teoria inicial de que eram 2 criminosos. Algumas áreas tinham o acesso muito difícil, ainda mais para um homem sozinho carregando um corpo sem a ajuda de outra pessoa. Como surgiram evidências de que era mais de uma pessoa, parecia que a polícia estava lidando com assassinos agindo em equipe. Surge uma certa química entre eles que acaba aumentando a coragem dos 2. E no caso Wagner, esta dupla de assassinos havia deixado uma pista importante. Ela também tinha queimaduras nas mãos e não pareciam queimaduras de cigarro. Era óbvio que a pobre garota tinha sido vítima de tortura. Eles também encontraram uma substância grudenta em seus dedos. O resíduo aderente nos dedos dela acabou se tornando um fator muito importante nesse caso específico. E havia fibras grudadas nessa substância nas mãos dela. Fibras que podiam pertencer à cena do crime original. Encontrar o local onde os indivíduos foram assassinados sempre gera mais informações do que encontrar o local onde os corpos foram descartados depois da morte. Começando pelos locais onde os corpos foram encontrados, a ausência de evidência era clara, não tínhamos nada. E havia outro aspecto confundindo os detetives. Não havia nenhum trauma nos corpos, além das marcas de corda. Não havia evidência de que elas tinham sido agredidas. O que isso me diz e disse aos investigadores é que inicialmente o assassino abordou a vítima com uma postura de autoridade. Chegamos a investigar diversos policiais de Los Angeles. Isso assustou ainda mais as mulheres. Elas compraram armas, ficaram com medo de ser paradas por policiais no trânsito, achando que eles podiam ser o estrangulador de Hillside. A pressão sobre os investigadores era enorme e a cobertura da mídia intensa. A pressão vinha de cima. Do governo, do departamento de polícia. Façam isso, façam aquilo, temos que resolver o caso. Então, de repente, meses depois, uma ligação inesperada do estado de Washington finalmente resolve o caso. Na Los Angeles do fim dos anos 1970, um serial killer conhecido como o Estrangulador de Hillside, na verdade era uma dupla que estava prestes a escapar impune. For the 93 policemen working full-time on the case, it's been full-time frustration. 7,000 leads tracked down, most leading nowhere. Em quase todos os casos, não havia nenhuma evidência física.
Na maioria, nós só tínhamos o corpo e as marcas no corpo. As marcas de corda. As vítimas tinham menos de 30 anos de idade e vinham de todas as camadas sociais. Havia uma estudante de arte e uma aspirante atriz entre elas. A primeira vítima, que demoramos a ligar ao caso, Yolanda Washington, era na verdade uma prostituta. Matar prostitutas não tende a chamar a atenção da mídia, afinal isso acontece todo dia. Eles procuravam mulheres que pudessem sequestrar rapidamente, sem serem vistos, e que fossem dominadas com facilidade. Na verdade, eles procuravam mais por uma oportunidade do que por um tipo de vítima em particular. A nona vítima, Kimberly Diane Martin, também era uma prostituta. Em 13 de dezembro de 1977, um dos assassinos ligou para ela deste telefone na Biblioteca Pública de Hollywood. Ele pediu que ela fosse a um apartamento vazio no número 1950 da Avenida Tamarind, onde a polícia acredita que ela foi ferida, mas não morta. Fizeram alguma coisa com ela no apartamento. Ela tinha algum tipo de fratura no crânio, um hematoma indicando que tinha sido espancada. About 6:30 this morning, a couple of paper boys on their route here discovered the body and immediately called the police. It appears that it is the work of the so-called Hillside Strangler. Mas, ao executar o assassinato de Kimberly Martin, um dos assassinos foi descuidado. No caso Martin, achamos uma digital na cabine telefônica de onde foi feita a ligação para o serviço de acompanhantes. Depois, a polícia descobriu que o assassino já havia sido fichado. Para alguns investigadores, aquela impressão digital deveria ter resolvido o caso. Infelizmente, naquela época, o Banco de Dados Nacional de Impressões Digitais ainda não existia. Hoje, temos um sistema integrado e automatizado para a identificação de impressões digitais. E ele liga os bancos de dados de todo o país. Então, a descoberta de uma impressão latente numa cena de crime pode levar rapidamente à identificação da sua fonte. Depois de Kimberly Martin, não surgiram novas vítimas do estrangulador de Hillside por 2 meses. Mas isso estava para mudar. Em 17 de fevereiro de 1978, na Floresta Nacional Angeles. About 9:45 this morning, a fire department helicopter was doing a flyby of the area. They saw a vehicle over the side. They in turn notified our Crescenta Valley Sheriff Station. When they looked inside the trunk, they found the body of a female. Depois de examinar o corpo, os detetives concluíram que era obra do estrangulador de Hillside. Cindy Lee Hudspeth, de 20 anos, foi a última vítima em Los Angeles. Então, os crimes pararam abruptamente. Uma coisa eu sabia, ou pelo menos sentia. Eles ainda estavam matando. Era só uma questão de onde. Não estavam em Los Angeles. Mas serial killers não costumam parar assim. 11 meses depois, em janeiro de 1979, a caçada ao estrangulador de Hillside estava prestes a terminar. A grande reviravolta foi a ligação de Bellingham, em Washington. Eles queriam a ficha de um cara que tinham sob custódia, Kenneth Bianchi, suspeito de um duplo homicídio. A carteira de motorista dele era de Los Angeles. A polícia de Bellingham suspeitava que Bianchi, um segurança de 27 anos, havia matado 2 mulheres, Karen Mandick e Diane Wilder. O relatório do legista indicava que as duas tinham sido vítimas de estrangulamento com corda. As garotas tinham sido agredidas sexualmente. Eles acreditavam que Bianchi havia atraído Mandick, uma estudante universitária de 22 anos que ele havia conhecido trabalhando como segurança, a uma das casas que ele vigiava enquanto os donos estavam fora. Ela foi com sua colega de quarto, Diane Wilder. Ele levou Mandick para dentro da casa sozinha, pediu que ela descesse as escadas na frente dele e a matou na escadaria. Acreditamos que ele escondeu o corpo e foi chamar Diane. Então ele a fez descer as escadas e também a estrangulou com uma corda. Ele estava sem saída dessa vez. A evidência física era contundente nos 2 assassinatos. Uma das garotas disse ao namorado onde estava indo e também deixou um bilhete. E então, quando as garotas desapareceram, a polícia logo ficou sabendo com quem elas estavam, e era Kenneth Bianchi. A polícia começou a montar um caso contra ele pelo duplo homicídio em Bellingham. Enquanto isso, a 2.000 quilômetros dali, em Los Angeles, os detetives investigavam Bianchi como um possível suspeito no caso do estrangulador de Hillside.
Eles ficaram impressionados com o que descobriram. Bianchi havia sido vizinho de Christina Wackler e morado em frente à casa de Cindy Hudspeth. Ele era alguém que tinha uma ligação com as vítimas. Então soubemos logo de cara que era um bom suspeito. Os detetives de Los Angeles foram imediatamente a Bellingham, onde examinaram os corpos das novas vítimas. Eles examinaram os corpos cuidadosamente e compararam as marcas de corda com fotos que eles tinham de algumas das vítimas de Los Angeles. E tivemos certeza de que Bianchi era o estrangulador de Hillside. Mas se Bianchi era o estrangulador de Hillside, quem era seu parceiro? A polícia obteria esta resposta por meio da namorada de Bianchi, Kelly Boyd. Eles a interrogaram longamente sobre seu relacionamento com ele. Pelo que ela sabia, a pessoa mais próxima a Bianchi era seu primo, Angelo Buono. Como suspeito de 12 homicídios, Ken Bianchi decidiu fingir insanidade. Esta é a gravação original de sua avaliação psiquiátrica. A coisa mais fácil para um assassino ou serial killer interpretar ou fingir é o que antigamente chamávamos de transtorno de personalidade múltipla. Bianchi fingiu entrar em estado hipnótico e acordar como outra pessoa chamada Steve Walker. Essa foi a maior palhaçada de todo esse caso. Hi. Are you Ken? Do I look like Ken? Porque o Bianchi tentou convencer e levou isso a sério. De verdade. It isn't Ken, is it? No, it's not. It's Steve. E ele incriminou o Angelo. Angelo Buono, seu primo. I killed her. Angelo killed her. You mean the Wagner one Angelo killed? This broad I'd never seen before. Martin. This broad I'd never seen before. Hudspeth, you never saw them at all? No. Uma das características do psicopata é ser o primeiro a apontar para o parceiro, incriminá-lo e fazer com que ele pague por tudo, enquanto ele tenta escapar ileso. Então, nesse caso, acho que podemos dizer que Bianchi foi o mais esperto e manipulador dos dois. This broad I killed. These two Angelo killed. Mas especialistas conseguiram provar que Bianchi não tinha múltipla personalidade. Ele estava apenas fingindo. Logo em seguida, ele decidiu se declarar culpado e colaborar com os casos de Los Angeles. No outono de 1979, os detetives da Divisão de Homicídios de Los Angeles finalmente tiveram a chance de interrogar Bianchi. Eu lembro que uma das primeiras coisas que aquele idiota me disse quando eu fui até lá foi: agora eu estou na posição em que sempre quis estar, Sargento Grogan. Quero ser um detetive e vou ajudá-lo neste caso. Aí então eu olhei para o cara e quis dar um tiro nele. Quis estourar os miolos dele. Os detetives encostaram Bianchi numa parede e sopraram fumaça de charuto em seu rosto. Fizeram o possível para deixá-lo desconfortável. Asked you specifically, had you ever been there before? And you said no. I went there at night. Ele se sentou e descreveu palavra por palavra, passo a passo, tudo o que ele e Angelo fizeram. Now all of a sudden you're going to change your story. I'm not going to change my story. Ele acabou se atrapalhando em algumas partes. He says, well, the thing we can do is put her in her car. But yeah, if you drive her car, you can leave fingerprints. He said, well, I can fix that. He says, I've got some rubber gloves. Mas, ao contar tudo o que ele contou, confirmamos nossa suspeita de que ele era o cara. I was standing behind her and Angela was standing in front of her, and there was no more struggle after that. Porque algumas das informações que extraímos dele eram coisas que apenas o assassino saberia. No outono de 1979, com o suposto estrangulador de Hillside, Kenneth Bianchi, atrás das grades no estado de Washington, a polícia de Los Angeles iniciou uma caçada a Angelo Buono, o homem que acreditavam ser o parceiro de Bianchi. Iniciamos uma vigilância preventiva porque ele havia sido identificado como o assassino de 10 mulheres e não podíamos deixar que ele matasse mais alguém enquanto investigávamos. Mas Buono logo descobriu que estava sendo vigiado. Ele era um malandro experiente. Em termos gerais, ele era muito burro. Intelectualmente, era zero. Mas como malandro, muito esperto. Enquanto Buono era vigiado, Grogan conduziu diversas entrevistas em Glendale, a cidade natal do suspeito.
O que ele descobriu levou os investigadores a acreditar que Buono podia ser outra metade da dupla de serial killers. Grogan falou até com a professora da 6ª série de Buono. Fizemos tudo o que pudemos para descobrir tudo sobre ele. Quem, o que, quando, onde e como. Descobrimos que Angelo Buono era um predador sexual. Os investigadores descobriram que, embora Buono tivesse frequentado as escolas locais, mal aprendeu a ler e escrever. Sexo era tudo o que ele tinha em mente. Era um garoto com a libido exacerbada, sempre importunando as meninas. Era um predador sexual e ele começou cedo, muito cedo. Aos 35 anos, Angelo Buono havia tido uma sucessão de namoradas e esposas, além de 8 filhos com diversas mulheres. Era um sádico sexual que atacava até a própria família. Ele brutalizava a esposa com quem era casado havia muitos anos. Costumava amarrá-la para fazer sexo com ela e soubemos que ele a amarrava pelos tornozelos e pelos pulsos. Mas suas perversões sexuais não o impediram de obter sucesso profissional como estufador de carros. Em 1975, Angelo finalmente montou seu próprio negócio ao comprar sua casa dos sonhos, na rua East Colorado 703, em Glendale. Ela tinha uma pequena garagem nos fundos, que foi transformada em oficina. Ele reformou um dos carros de Frank Sinatra, o carro de uma das Supremes. Ele estava sempre trabalhando em carros como Rolls Royces ou limousines. Ele também usava a casa número 703 da rua East Colorado para outra coisa: matar. Depois de algum tempo falando com o Sr. Bianchi, nós conseguimos identificar claramente a cena do crime como a casa de Angelo Buono. Era lá que tudo acontecia. Depois de sequestrar uma vítima na rua, eles a levavam até a oficina, até a casa. E era lá que elas eram violentadas e depois assassinadas. Enquanto isso, os detetives também estavam investigando Kenneth Bianchi, nascido na cidade de Rochester, em Nova York. Enviamos uma equipe a Rochester logo após a prisão de Bianchi para conduzir uma investigação completa e descobrir o que fosse possível sobre ele. Ken foi abandonado pela mãe, uma jovem prostituta, logo após seu nascimento. Então, ele foi adotado pela tia de Angelo Buono, Frances, e seu marido Nicholas Bianchi. Mas ele não facilitou a vida de seus pais adotivos. Ele tinha um temperamento ruim. A sua infância simplesmente não foi muito boa. Sem dúvida, ele sofreu. E as coisas só pioraram para Bianchi no colégio, de acordo com os detetives. Ele tinha a reputação de não falar a verdade e parecia não encontrar seu lugar num ambiente normal. Os investigadores descobriram que, após terminar o 2º grau, Bianchi tentou entrar para a polícia. Mas quando o gabinete do xerife o recusou, ele decidiu se tornar algo parecido, um segurança. Originalmente, a ideia de se tornar um segurança ou então um policial era uma forma de lidar com suas fraquezas. Como policial, ele teria poder. E quando nós soubemos mais sobre ele e seus crimes, vimos que isso era importante para ele. Como segurança, ele também tinha a oportunidade de roubar. Embora nunca tenha sido preso por roubo, ele era forçado a trocar de emprego com frequência. Ele não tinha perspectivas. A mãe dele ligou para Los Angeles, onde estava Angelo Buono, e disse: "Meu filho pode ficar com você?" Em janeiro de 1976, Kenneth Bianchi foi morar com Angelo na rua East Colorado 703. Pessoalmente, eles não se davam bem, brigavam muito. Mas quando apareciam mulheres jovens na casa, Ken participava da atividade. Ken conseguiu encontrar um emprego no centro de Los Angeles num escritório de direito imobiliário e saiu da casa de Angelo em julho de 1976. Ele alugou um apartamento a 6 quadras de lá na rua East Garfield 809. Na véspera do ano novo, começou a sair com Kelly Boyd, que havia nascido em Bellingham, Washington. Quando Kelly ficou grávida 5 meses depois, o casal se mudou para a Avenida Tamarind 1950 em Hollywood. Estes 2 endereços teriam um papel significativo nos crimes.
No verão de 1977, Ken e seu primo Angelo haviam se tornado parceiros. Ele sequestrou 2 garotas que ficaram na casa dele e sofreram abusos sexuais por muitos meses. E elas também foram prostituídas. Na verdade, ele queria se tornar um cafetão. Eles testaram essa ideia de confiar um no outro e desafiar a lei, e sem serem pegos, e perceberam que era uma boa dupla. Mas quando as garotas Sabra Hannan e Rebecca Gay Spears fugiram após alguns meses, os primos ficaram furiosos. Eles perderam um negócio que era bastante lucrativo e acho que surgiu uma hostilidade. Ainda maior do que a que já tinham em relação às prostitutas. Na noite de 17 de outubro, Buono e Bianchi estavam passando pela Hollywood Boulevard quando abordaram uma prostituta negra de 19 anos, Yolanda Washington. A minha teoria é que Buono estava dirigindo. Bianchi desceu do carro e fez um ótimo trabalho fingindo ser algum tipo de policial disfarçado. Mostrou um distintivo e disse à moça que ela estava presa. Ela foi algemada e levada para dentro do carro. Então, eles pegaram a autoestrada rumo ao norte. Depois, no banco traseiro, Bianchi a matou. Devem ter improvisado naquele primeiro homicídio. Mas aquele primeiro crime plantou a semente de certa forma. Caso não fossem pegos e tivessem uma sensação de poder, de excitação ou se sentissem mais vivos, havia boas chances de que fariam isso outra vez e depois outra vez. Eles desenvolveram seu método com a segunda vítima, Judy Miller, de 15 anos. Nos casos seguintes, houve mais planejamento. Acho que eles se sentaram e discutiram o que iam fazer. Depois de sequestrar Judy nas ruas, eles a levaram para a casa de Angelo, onde ela foi amarrada pelas pernas e pulsos. Em seguida, eles a vendaram e a colocaram numa poltrona enquanto decidiam o que fazer com ela. Nas palavras de Bianchi, eles decidiriam na sorte quem seria o primeiro e o segundo. No quarto extra de Angelo, eles estupraram e estrangularam Judy, aperfeiçoando o método que usariam em suas próximas vítimas. O sulco no pescoço era resultado do estrangulamento com uma corda. Eles também amarravam sacos ao redor da cabeça. Usavam sacos plásticos para induzir a sufocação. I said, why'd you untie her legs? I thought you wanted to have them tied down. He said, no, it wasn't any fun that way. Os desgraçados estavam se divertindo. Para eles, aquilo era apenas um jogo. Acho que a maioria dos estupros foi realizada por Buono. Enquanto Bianchi cuidou de todos ou quase todos os estrangulamentos, isso ocorria simultaneamente e os dois conseguiam o que queriam, fazendo as coisas assim. Isso servia ao propósito de ambos. A terceira vítima, Lisa Kestin, de 21 anos, não era uma prostituta nem morava nas ruas. Era garçonete de um restaurante. Com Lisa, os assassinos foram ainda mais ousados, sequestrando-a perto de casa. Em 6 de novembro, a polícia encontrou seu corpo perto do clube de campo Chevy Chase, em Glendale. No início de novembro de 1977, o estrangulador de Hillside, uma dupla formada por Angelo Buono e Kenneth Bianchi, já havia matado 3 jovens, mas era apenas o começo. Eles tendem a aumentar a frequência, a brutalidade e os riscos até o dia em que morrem, param ou são pegos. 2 estudantes adolescentes, Dolores Cepeda e Sonja Johnson, estavam desaparecidas há quase uma semana, quando seus corpos foram encontrados numa pilha de lixo no Parque Elysian em 20 de novembro. Determinamos que elas ficaram em cativeiro com Buono e Bianchi na residência de Buono por 3 ou 4 dias, com base no dia em que foram dadas como desaparecidas e no dia em que os corpos foram encontrados. Então, sem nenhuma dúvida, sofreram muito nas mãos do Sr. Bianchi e do Sr. Buono. Mas quando o sargento detetive Grogan tentou interrogar Bianchi sobre estes crimes, ele se calou. Esse foi o único assunto que ele não se interessou em abordar. Ele ficou com vergonha de discutir a morte dessas meninas tão novas. Isso o incomodou. A esta altura, 5 corpos haviam sido encontrados.
Foram tantos num período relativamente curto que parecia se tratar de um jogo, de um passatempo. Nesse caso, os assassinos tendem a experimentar mais. O assassinato de Christina Weckler pelas mãos de Bianchi e Buono foi especialmente cruel. Primeiro, os primos tentaram matá-la injetando material de limpeza em seu braço e pescoço. Quando não conseguiram, usaram gás. Assassinos que atuam em duplas desenvolvem uma espécie de interação macabra e matar é o que os mantém unidos. Os investigadores descobrem que em 19 de novembro, Angelo e Ken sequestraram Christina de sua casa, dizendo que alguém havia batido em seu carro estacionado lá fora. Mas, ao contrário das outras vítimas, Christina não era uma estranha para Ken Bianchi. Ele já havia sido seu vizinho na Avenida East Garfield. Eles já tinham se encontrado antes. E ela chegou a fazer uma anotação sobre ele no diário que ela mantinha. Achou que ele era falso. Ele não era um serial killer muito cuidadoso. A maioria deles ataca completos estranhos. A vítima número 7, Jane King, de 28 anos, era uma completa estranha. Jane era uma aspirante à atriz, era uma garota muito bonita. Uma noite, em novembro de 1977, Jane havia acabado de sair do Centro de Cientologia de Los Angeles, onde fazia aulas de atuação. Depois, os detetives descobriram que os primos atraíram Jane para dentro do carro e a levaram para a casa de Angelo. Lá, ela foi abusada sexualmente e estrangulada. Na época, era o 7º homicídio não resolvido. Nesse tipo de situação, você torce pelo pior. Por outra vítima, pelas pistas. É horrível pensar assim, mas acontece, é inevitável. Nós pensamos, se houver outro caso, talvez surjam evidências. Foi o que aconteceu no caso seguinte. O assassinato de Laura Wagner. Os investigadores viriam a descobrir que Buono e Bianchi tentaram eletrocutá-la, prendendo fios elétricos em suas mãos. As fibras que os investigadores encontrariam no corpo ficaram grudadas na cola da fita adesiva. Agora, com Bianchi colaborando com as autoridades, eles não demorariam para descobrir a origem delas. Embora estivesse falando, Bianchi ainda não estava contando tudo. Bianchi nunca nos deu informações específicas que esclarecessem qual foi o primeiro passo, o segundo, o terceiro. Nada específico dizendo exatamente quem fez o que e com quem fez. Mas, no caso do 9º homicídio, os detetives encontraram outra ligação entre Bianchi e uma vítima. Ele tinha morado na Avenida Tamarind, o que o ligava ao caso Martin. Kimberly Diane Martin era a prostituta que Bianchi e Buono haviam atraído para um apartamento vazio no primeiro andar do número 1950 da Avenida Tamarind. Era o mesmo prédio onde Ken morava com sua namorada Kelly. E também havia impressão digital na cabine telefônica da biblioteca pública de onde tinha partido a ligação que levou Kimberly Martin até aquele prédio. E a digital era dele a propósito. Depois que voltamos de Birmingham, pedimos a comparação. Os investigadores também descobriram uma ligação entre Bianchi e a 10ª vítima, Cindy Hudspeth, cujo corpo foi encontrado em seu carro, em um penhasco. Seu apartamento, na East Garfield, número 800, ficava na mesma rua onde Bianchi havia morado. Não havia indícios de que eles já se conheciam, mas ele tinha morado em frente à casa dela. Os investigadores descobriram que Cindy foi à oficina de Angelo em 16 de fevereiro de 1978 para trocar os tapetes de seu carro. Ken apareceu inesperadamente. Buono estava conversando com aquela linda jovem ruiva na oficina. E ao longo daquela conversa, Buono e Bianchi decidiram que iam matá-la. I then placed my hand on her neck, told her to keep quiet and sit there. And she said, "Oh my God, what's going on?" Ela acabou sendo estuprada e morta. Aquele seria o último caso do estrangulador de Hillside em Los Angeles. Após o 10º assassinato, Angelo Buono decidiu se aposentar. Ken estava perdendo o controle na forma como abordava as vítimas. Enfim, só sabemos que no dia do último crime, eles tentaram sequestrar uma mulher e não conseguiram. Eles discutiram. Buono mandou Ken sair da vida dele. Ameaçou matá-lo.
A este ponto, a namorada de Bianchi, Kelly Boyd, tinha dado à luz o filho do casal e se mudado para Bellingham, em Washington, para ficar com sua família. Ken decidiu segui-la. Quando estava sozinho, ele continuou querendo matar. Ele não havia saciado esse desejo, mas ele não conseguia fazer tudo sozinho. Buono era muito mais inteligente e provavelmente mais capaz de controlar as coisas do que Bianchi. Afinal, Bianchi cometeu um duplo homicídio em Bellingham e foi pego quase imediatamente. Para evitar a pena de morte, em outubro de 1979, Kenneth Bianchi, o estrangulador de Hillside, declarou-se culpado pelo duplo homicídio de Bellingham em Washington e por 5 dos 10 homicídios de Los Angeles. Nós víamos remorso em Ken Bianchi. Ele adorava chorar. Your Honor, I can't find the words to express the sorrow I feel for what I've done. In no way can I take away the pain that I've given to others. Mas assim que ele saía do tribunal, começava a rir e a fazer piadas. Era puro fingimento. Ele fingiu remorso porque os psicopatas são capazes de olhar em volta, reconhecer a emoção apropriada e imitá-la. Como parte de seu acordo, Ken prometeu testemunhar contra seu primo, Angelo Buono. Por vários meses, a polícia de Los Angeles manteve Buono sob vigilância em Glendale. Agora, em outubro de 1979, finalmente era a hora de lhe fazer uma visita. Nós falamos com ele. Tínhamos que colher alguns depoimentos. Então, Grogan e outro detetive foram à oficina. Ao conhecer Angelo Buono, senti um ódio instantâneo. Naquela hora, eu quis matar aquele desgraçado. Foi esse o sentimento que ele me despertou. Os investigadores mostraram fotos das vítimas. E a reação dele foi... Sim, eu vi a foto dela no jornal. Também vi essa foto no jornal. Eu fiquei irritado quando vi que aquele cretino desgraçado não estava nem um pouco abalado. Era como se eu estivesse mostrando fotos de jogadores de beisebol para ele. Frio. Nenhuma reação, nenhuma. Tínhamos um mandado de busca para Rua Colorado 703, que era a residência e oficina de Angelo. A casa e a oficina estavam bem cuidadas e limpas. Estava tão limpa, na verdade, que quando nós fizemos uma busca por impressões digitais, não encontramos nenhuma digital. Nem de Angelo Buono, nem de qualquer outra pessoa, o que é incomum. Hoje existem equipamentos portáteis, às vezes lasers, às vezes fontes de luz intensa, que usamos para examinar uma casa. Podemos apontar essa luz para paredes, pisos, itens variados em uma casa, como vidros e móveis, e encontrar digitais invisíveis a olho nu. Mas em 1979, embora não houvesse digitais na casa de Angelo Buono, nem dele nem de suas vítimas, foram encontradas outras evidências que o ligavam aos crimes. É nesse momento que as fibras se tornam extremamente importantes. As vítimas eram colocadas numa poltrona na sala de estar. Encontramos diversas fibras entre o assento e o encosto, onde as pessoas pedem moedas quando sentam. E elas batiam com as fibras encontradas na palma da mão de Laura Wagner. E as fibras encontradas no olho de Judy Miller batiam com o material para estofamento usado por Angelo. Descobrimos por que estava no olho, e isso era um detalhe que não sabíamos. Ele usava o material como venda. Em 19 de outubro, a polícia prendeu Angelo Buono. Ele foi indiciado em 10 casos de homicídio qualificado. Eu não me lembro de ele ter dito nada significativo. Nós o levamos até a delegacia e o fichamos. Meu nome é blá blá blá. Nenhuma emoção. Nada. Coisa alguma. Seu julgamento começou em 16 de novembro de 1981 e durou 2 anos e 2 dias. Foi um dos julgamentos de homicídio mais longos na história dos Estados Unidos. Foi como julgar 10 casos de homicídio diferentes. Foi como fazer um julgamento após o outro. Além de tudo isso, tínhamos Kenneth Bianchi. Bianchi deve ter sido a testemunha mais interrogada em toda a jurisprudência americana.
E Bianchi ainda tinha algumas cartas na manga quando o promotor Michael Nash iniciou seu interrogatório. Perguntei se ele havia cometido os homicídios. E a primeira resposta dele foi, como já esperávamos, eu não sei. E então a coisa só piorou. Eu não sei, talvez só me lembre de algumas partes. Mas muitas vezes ele falava sem perceber. Nós fizemos isso, fizemos aquilo. Ao longo dos 6 meses que Ken passou na tribuna, ele e Angelo mal trocaram olhares. Buono ficou sentado, olhando para o nada. Angelo Buono parecia incapaz de demonstrar qualquer emoção. Acho que ele foi descrito por um repórter como praticamente um réptil. Desde o início, Angelo Buono insistiu que era inocente. Dissemos que não foi ele. Kenny Bianchi era o assassino e tinha feito um acordo para salvar a vida culpando seu primo. Mas no fim, o júri não acreditou. Ele foi condenado por 9 dos 10 homicídios. O único crime do qual foi absolvido foi o primeiro. Nós conseguimos demonstrar que se eles tinham cometido tinham cometido todos, menos com Yolanda Washington. O assassinato dela não foi parecido com os outros. Ao decidir a sentença, o júri decidiu poupar a vida de Angelo. A Los Angeles jury today recommended life in prison without possibility of parole for Hillside strangler Angelo Buono. Acho que os jurados, depois do processo, concluíram que os dois réus eram igualmente culpados. E se um pegou perpétua, era o que o outro merecia. Em 9 de janeiro de 1984, o juiz Ronald George condenou formalmente Angelo Buono e Kenneth Bianchi. Ele não poupou palavras. I would not have the slightest reluctance to impose the death penalty in this case were it within my power to do so. Seria maravilhoso, eu teria comparecido usando o meu melhor terno. Provavelmente seria o momento mais feliz da minha vida, ver aquele desgraçado morrer. Mas ele acabou morrendo na prisão. Em 21 de setembro de 2002, Angelo Buono morreu de causas naturais. Ele tinha 67 anos. Eu estava no Canadá na época e recebi uma ligação. Minha reação foi de que a pena de morte finalmente tinha sido executada no estado da Califórnia. Ela apenas demorou. Curioso é que ele nunca disse nada a ninguém, nem quando estava preso. De acordo com os termos de seu acordo, Kenneth Bianchi foi condenado à prisão perpétua nos estados de Washington e Califórnia. Ele queria cumprir a sentença na Califórnia, mas o juiz não permitiu. Ele não cooperou e ele não foi sincero de modo geral, então eu mandei de volta a Washington para que cumprisse o restante da pena. E hoje ele diz que é totalmente inocente e nós o incriminamos. Foi com essa figura que tivemos que lidar. Numa entrevista de 2004 na prisão, Ken Bianchi negou sua culpa. I didn't do it. I'm sorry for your loss, but I didn't do it. I don't know who did it. I said that 25 years ago. Eles são dois dos piores criminosos que eu já vi, porque eles nunca agiram por impulso. Não houve perda das faculdades mentais ou insanidade. Eles matavam por causa da gratificação sexual momentânea de estuprar e depois matar suas vítimas. Versão brasileira, Vox Mundi. Eu sempre me solidarizei com a dor dos pais e outros parentes que têm que lidar pelo resto da vida com as coisas que esses dois animais fizeram. É inacreditável. Inacreditável.